Fala galera, futuros técnicos deste meu Brasil. Aqui é o professor André e vamos dar sequência a mais uma aula aqui de projetos, tá? Então vamos lá, eu já tinha falado com vocês sobre esquemas elétricos, né, que é importante, né, a interpretação dos esquemas, especialmente do que de simbologias, né, que é a linguagem universal. Hoje eu vou falar mais sobre o que diagrama de blocos e também o que desenhos de esquema elétricos e software que são utilizados para facilitar a nossa área aqui, tá? Então vamos lá. O que é um diagrama em blocos, né? O nome já fala. O circuito é dividido em blocos de acordo com a funcionalidade. Então, em vez de ele colocar lá o esquema elétrico todinho, então ele vai fazendo o esquema parte por parte. E essas partes são divididas em blocos, tá? É de grande utilidade em circuitos grandes, né? Que nem, por exemplo, você pega um circuito lá de uma TV. TV tem várias partes de circuito, né? Então o cara vai lá, o projetista pega e divide ela em blocos para facilitar a leitura, né? Então, com o diagrama em blocos, ele veio o quê? Para simplificar a vida do técnico, do projetista e do engenheiro, tá? Então, o diagrama em blocos é muito simples, eu vou mostrar daqui a pouco como que é um diagrama em bloco, tá? Não é bloco de cimento, de construção, viu, turma? Então, o diagrama em bloco é uma representação do que? Dos circuitos por linhas simples, bem simples e figuras geométricas interligadas por setas que indicam o sentido do circuito. Então, ele indica o que? Uma ordem, né? Uma sequência, né? Então, o diagrama em bloco, assim como o esquema elétrico, né, o diagrama, né, então veio totalmente para facilitar a linguagem, né, da parte técnica. Continuando, né, então aqui eu tenho um esquema de um diagrama em bloco. Esse aqui ainda está até um pouquinho complexo, né? Então, ó, tá vendo que aqui, ó, você tem esses retângulos aqui, né? Então, cada isso aqui dessa etapa, ela representa o que? Um bloco, ó. Então, aqui é um circuito, aqui você tem o que? O início, o que? Um oscilador, aí tem aqui um amplificador, modulador amplificador, sintonizador, detector e amplificador. Isso aqui é um circuito de diagrama em bloco de TX, né? Transmissão e recepção, tá? Aqui as antenas, né? Essas aqui, ó, são as formas de ondas que você enxerga lá no osciloscópio. Então, além aqui do diagrama em bloco, ó, da sequência, ele ainda colocou o que é a sinalização das ondas aqui, caso queira o que fazer análise com o osciloscópio, tá? Neste exemplo aqui também, ó, isso aqui é de um circuito retificador, uma fontezinha. Então, ó, tá vendo aqui, ó, diagrama aqui, ó, nesse bloco tem diodo retificadores. Então, se o cara olha aqui, a página referente a esse bloco, então ele vai ver o que? O circuito que é responsável por esse bloco. Ah, mas e se ele olhar nesse segundo bloco, parte de filtro, tá escrito filtro. Então ele vai lá no esquema elétrico, na parte de filtro e vai ter o que? O esquema elétrico completo. Ah, parte 3, parte de regulação de tensão. Então ele vai lá no manual, nesse bloco aqui, vai estar o que? O esquema elétrico referente só à parte de regulador de tensão. E aqui seria o que? A carga, tá? Esse outro esquema aqui, ó, eu peguei da internet, né? Ele fala sobre um esquema em diagrama em bloco, né? Só diagrama em bloco, porque tá vendo que aqui o em bloco é diferente do que do esquema elétrico, né? Porque o esquema elétrico você vai ter lá os símbolos dos resistor, do capacitor, transistor, né? Tá vendo que aqui você não tem nenhum circuito. Aqui você só tem o que? Blocos, que são figuras geométricas, são seguidas por setas, né? Ó. Então aqui, ó, uma TV LCD, por exemplo. Então aqui ó, você tem o quê? Uma fonte de alimentação. Então, professor, a TV não liga, então provavelmente está com problema de fonte. Então o cara já sabe que aqui, ó, como que está interligado o circuito. Então você tem a parte de fonte, parte inversor, ó, o sintonizador do Turner, né? Aqui a parte lógica, né, ó, microcontrolador, EPROM. Então você está vendo que aqui é dividido por partes. Então, vamos supor, deu problema de fonte. Professor, mas aqui não tem o esquema, não. Aqui só está o bloco e aqui mostra o que ele é responsável. Então, você está vendo que a fonte é interligada com várias partes. Ó, parte lógica, parte de sintonia, parte inversora, né? O TCOM. Então, ó, se o problema está na fonte, então o cara vai lá, ó, tem um esquema elétrico referente a esse bloco aqui, que é da fonte de alimentação. Então, ele vai lá no esquema elétrico,
na parte escrito fonte de alimentação, então ele já sabe, então você vai encontrar o que? O circuito da fonte, só que o bloco aqui ele simplifica para falar onde que essa fonte ela interliga o quê, né? Então o diagrama em bloco ele serve para saber assim, não, eu sei que aqui é a fonte, mas ela interliga o quê? Então os blocos aqui vai me falar onde que essa fonte está o que ligada, né? Então, quando você tem, então deu problema na fonte, então você só vai lá e analisa o circuito esquema elétrica da fonte, tá? Bom, é lógico, como eu falei para vocês, se tudo é um padrão, então ele é feito sobre normas, né? Então, lógico que eu coloquei aqui algumas normas, né, referentes a simbologias. Então, vou pegar aqui um exemplo, ó, a de placas de confecção de esquema, né, esquemas elétricos, NBR 54 e 46, ó. Mas quem é eletrotécnico, né? Quem que vai utilizar? Pode utilizar aqui, NBR 5272, símbolos gráficos de eletricidade, dispositivos de partida, né? Os comandos, né? Então, é lógico que aqui, ó, eu só coloquei algumas normas, né? E lógico que tem várias, né? Então, que nem eu falei para vocês, tudo isso aqui, a norma, ela padroniza. Então, ela serve para o quê? Unificar todos os símbolos de simbologia, né? Então, você tem lá um símbolo, um esquema, por exemplo, um resistor, que nem eu falei para vocês, é igual aqui no Brasil, no Paraguai e em qualquer outro país, tá? Dúvidas? Só na hora da prova, né? Não, né? Não tem dúvida não, né? Então vamos que vamos. Bom, outra coisa que eu falei para vocês, além de você ter o que os blocos, né? Você também entra lá na parte do esquema elétrico, você tem o que as simbologias, as conexões, né? Então, ó, a figura aqui abaixo mostra alguns exemplos de representar o que conexão entre fios e condutores. Então, não é todo zoneado, né? Zoado, né, turma? Então, ele segue aqui um padrão. Então, aqui é um exemplo. Outro exemplo básico aqui, evite os cruzamentos desnecessários, né? Lembra lá no projeto 1 do pisca-pisca, né? Que eu não podia cruzar lá, então o que que eu fiz lá no esquema lá, ó? Você vai lá, faz essa voltinha e segue o circuito. Porque se você pega e faz o que? Um X aqui, uma cruz, pela norma padrão, o pessoal vai pensar que está o que? Cruzando o que? As trilhas e ilhas, as conexões. Então, por isso que lá no projeto do Pisca-Pisca eu coloquei essa volta aqui para identificar que isso aqui, que essas trilhas não são o que? Unidas, tá? Outra coisa padronizada é usar ponto comum ou terra. Por quê? O chamado também negativo. Então imagina você ter um circuito enorme. Aí você tem que ligar na sua alimentação. Imagine só, esse componente vai lá no negativo e o negativo está lá longe, está do outro lado do que do diagrama em bloco ou do esquema elétrico. Então, para você não dar toda aquela volta lá para puxar o que? Um terra, né? Então o que você faz? O componente está aqui desse canto, só que a minha fonte está do outro. Não, mas se ele é ligado no ponto negativo, você põe aqui, ó, um símbolo aqui, ó, de terra, comum ou massa, né? Então, para exemplificar que está tudo que aterrado, tudo potencial negativo, tá? Não precisa levar lá o terminal lá até a fonte lá para representar que ele está ligado no negativo, tá? Então, você pode colocar esse símbolo aqui para fechamento de circuito. Outra coisa, você pode simplificar, né? Mas o pessoal às vezes fala, para que simplificar se eu posso complicar? Ó, essa ligação é a mesma representação dessa aqui, ó. Por incrível que pareça, para indicar o que é o paralelismo, né? Então é muito mais fácil você fazer de um jeito, mas desse outro jeito também não está errado, tá? Bom, outra coisa importantíssima no diagrama em bloco e também nas simbologias e no esquema elétrico é sinalizar as polaridades e conexões. Isso quando tem os componentes, especialmente o pessoal da eletrônica, né? Isso quando tem o que o componente é polarizado, né? Que nem resistor. Resistor não precisa, porque resistor não tem polaridade. Agora, puxa, ó, aqui, ó, o cara fez o desenho em dois tipos, ó, em formato de desenho e aqui a parte de o diagrama de potência, né, de comando, né? Então ele liga aqui, ó, R, S, T, onde que tá ligado, que é a cada fase, né? As chaves, né, ó. Então aqui, ó, tem todo aqui os contatos, né? Então tem que colocar, tem que ser bem detalhado, tá bom? Isso aqui é mais da parte de eletrotécnica. Agora eu vou falar para vocês a parte de software, né? Então, ó, esse software aqui não é nem um software, né, na verdade, né, pessoal? Esse aqui chama EasyEDA. Então, esse EasyEDA é um simulador e também ele consegue fazer as placas de circuito, né, os projetos lá, os desenhos, totalmente o que? Online. Você não precisa baixar nada, isso aqui é gratuito. Então, eu estou deixando lá nesse PDF que eu estou disponível lá
plataforma de vocês. Então vocês podem entrar e acessar lá, é só fazer um cadastro, é gratuito, né? A única coisa que é paga, vamos supor, montei essa placa aqui, quero que a placa seja produzida. Os caras produzem, então eles cobram lá em dólar, quando você, quero fazer a placa lá, os caras te enviam, tá? Não, mas não quero fazer a placa, então você pode utilizar como simulador. Outra coisa, né? Às vezes quando vocês faziam o meu relatório, né? O professor, pô, não consigo fazer os desenhos lá, então você pode fazer por aqui. E aqui, ele te faz o que? O layout, totalmente por computador, tá? Então esse aqui é o Easy EDA. Esse segundo software aqui, ele é um simulador, ele é chamado Multisim, tá? Então ele é um laboratório do que? De eletrônica, né? Então você tem aqui um osciloscópio, ele te mostra as formas do osciloscópio. Tem o que? Os amplificadores operacionais, fonte, resistor. Só que o Multisim, né? A não ser que você consiga arranjar com alguém, né? O Multisim, ele é um software pago, tá? Então ele é um simulador, é um laboratório de eletrônica no computador. Agora, esse aqui é o mais caro de todos, o Proteus, Isis e Iris. O Isis é o que? O simulador, né? Onde você monta o que? Os circuitos. O Iris é para você fazer o que? A confecção lá, o layout. Então, lembra que eu falei para vocês em projetos, né? Também aproveita a parte de desenho técnico, né? Então, quando vocês faziam o que? O layout da placa, vocês faziam totalmente o que? Artesanal, à mão livre, né? Com régua, né? Mas você viu que tem o que? Softwares que fazem totalmente isso aqui automático para você e até já deixa o desenho que é invertido. Só que o Proteus, ele é o que tem mais nome, só que ele também é caríssimo, a não ser que você arranje aquele jeitinho, né? E o Multisim também é um simulador, só que aí vocês podem utilizar o EasyEDA, que eu deixei lá o endereço lá, tá lá no PDF, e esse aí é totalmente online, você não precisa baixar nada, você faz totalmente o que? Online, salva os circuitos totalmente online, tá bom? Para finalizar, você pode colocar o que? Essa pergunta aqui que eu deixei aqui, a resposta no fórum. O que é fluxograma? Então coloca lá, o pessoal da elaboração de projetos, desenho técnico e eletrônica, tá bom? Então coloquei uma tarefa aqui e deixa lá na resposta no fórum. Bom, vou finalizar por aqui. Tudo de bom para a galera aí e até a próxima aula.